Olá pessoal, nesse vídeo eu quero falar um pouco mais sobre as crenças dos povos indígenas brasileiros, fazer um apanhado geral, né, do que os índios brasileiros acreditam ainda hoje, né, que era uma das crenças ou práticas que eles tinham lá no passado quando os portugueses chegaram aqui. Então, beleza? Vamos lá, vamos começar. Então, primeira coisa que é importante lembrar, né? Não existe um único povo chamado índios, nem uma única etnia chamada índios. A gente está falando de vários povos diferentes. Esses povos são divididos em troncos linguísticos, como mostra esse mapa que você tem aqui. Esses troncos linguísticos têm os seus povos dentro dos troncos, que são divididos em etnias, que são divididos em tribos, e essas tribos às vezes são aliadas, às vezes elas são inimigas. Tá? Então você tem aqui um panorama de uma diversidade cultural muito grande entre os índios brasileiros. E esses índios, eles têm algumas características interessantes, algumas características em comum. Primeiro, eles são seminômades, ou seja, eles se estabelecem num lugar na floresta onde é que você tem suprimentos, onde é que você tem coisas para eles viverem, né? Animais para eles caçarem, água, plantas. Eles estabelecem a aldeia deles lá, constroem as suas malocas e vivem lá um tempo, 50, 60 anos, até a comida começar a escassear. Quando aquele lugar fica desfavorável para eles viverem lá, eles levantam acampamento e vão para outro lugar. E como essas tribos elas eram pequenas, né, como elas não tinham um grande número de pessoas, a natureza conseguia se recuperar lá onde é que você tinha essa aldeia antes, né? Os índios, eles são basicamente caçadores e coletores, eles vivem daquilo que eles conseguem tirar da natureza, né? Inclusive com a pesca, que é uma das bases da alimentação deles, mas além disso, eles também têm uma agricultura simples, uma agricultura de subsistência, né? Baseada na roça de coivara, taca-fogo, para você abrir a floresta, para você fazer a sua roça, e os principais produtos que eles plantavam eram a mandioca e o milho, né, essenciais para o desenvolvimento da civilização indígena. Agora, sobre as crenças deles, né, tem alguns detalhes que são interessantes que eu gostaria de falar para vocês. Então, primeira coisa, os índios eles são politeístas, especialmente politeístas antropomórficos, tá? Então, os índios eles acreditam em vários deuses diferentes, né, dos quais Tupã seria aí o deus supremo, o deus da natureza, o deus pai, tá? Mas existem vários grupos diferentes que acreditam em deuses diferentes. E uma outra característica que a gente pode dizer sobre a crença dos índios é que os índios eles são animistas. Essa palavra vem da palavra grega anima, que significa espírito. E espírito animista significa que eles acreditavam que existem espíritos nas coisas da natureza. Então você tem ânima nas coisas, as coisas elas são animadas, as coisas elas têm vida, as coisas têm espírito. A natureza tem o seu espírito, existe o espírito dos animais, existe o espírito da floresta, existe o espírito dentro dos rios, existe o espírito das pedras, existe espírito nas coisas. E sob essa perspectiva animista, tudo é espiritual. Então, por exemplo, quando uma pessoa fica doente, a pessoa fica doente por causa dos espíritos, são espíritos malignos que estão agindo na pessoa. Então a cura também tem que ser espiritual. Então você também tem que fazer rituais espirituais para que aquela pessoa seja curada. Isso é uma característica muito forte do animismo, né? Essa crença de que todas as coisas, todos os aspectos da vida, eles são espirituais porque tudo tem ânima, tudo tem espírito, né? O que leva a algumas práticas interessantes. Queria dizer uma dessas práticas para vocês, que alguns índios brasileiros fazem até hoje, que é a vacina do cambô. O cambô é um sapo, né? É um anfíbio que tem uma toxina muito poderosa, né? Então a pele desse sapo ela produz essa toxina e uma tribo indígena acredita que essa toxina, ela é uma vacina espiritual, ela faz uma espécie de purificação espiritual. Então eles fazem lá um ritual, onde é que as pessoas fazem umas queimaduras no braço, né? Essa queimadura vai fazer com que a toxina entre na corrente sanguínea. Eles pegam esse veneno do sapo, eles passam esse veneno do sapo naquela queimadura, esse veneno entra na corrente sanguínea da pessoa, a pessoa começa a passar mal, tem vomita, tem diarreia, né? Ela começa a inchar e tal, e daí depois que passa o efeito do sapo, né, os índios acreditam que o espírito daquela pessoa foi purificado, né? Os males espirituais que existiam naquela pessoa, eles eram purificados e a pessoa ia caçar melhor, ia ter filhos, ia poder casar, encontrar o amor da sua vida, tá? Então, isso é uma dos exemplos que você tem dessa crença animista. Uma outra característica é o chá de ayahuasca, tá? Existe
grupos aqui no Brasil que tomam esse chá ainda hoje, né? Uma mistura que você tem de um cipó com uma raiz, ferve os dois juntos e você transforma isso num chá chamado de ayahuasca, que o pessoal toma, né? Passa mal, tem diarreia, tem vômito, mas tipo fica meio doidão e entra em contato com esse mundo espiritual. Então isso também faz parte dessa crença animista que esses povos têm. Agora, quando os portugueses chegaram aqui no Brasil lá atrás, né, você vai ter um hábito desses índios, um hábito que fazia parte desse animismo dos índios que chocou os homens brancos, né? Então, qual crença que é essa? Antropofagia. Antropos significa homem, né? Phagos significa comer. Então, o que que acontecia? Os índios comiam carne humana. Mas você tem que entender que os índios eles comiam carne humana não por causa de fome, não por causa de escassez de alimento que levava eles ao canibalismo. O que acontecia era um ritual que era bem importante para algumas tribos indígenas. Então, como eu falei antes, os índios eles eram inimigos, né? Você tinha as tribos que eram inimigas umas das outras. E essa guerra entre eles era uma espécie de guerra ritual. Não era uma guerra onde é que você queria acabar com toda a tribo inimiga. Era uma guerra que era uma espécie de rivalidade, como você tem rivalidade entre os times, né? Você tinha essa rivalidade entre essas tribos e nessas guerras que aconteciam, nessas batalhas que aconteciam, era o momento do homem se provar homem, do guerreiro mostrar o seu valor. E nessas batalhas que aconteciam, podia acontecer de você capturar um guerreiro inimigo, e quando você capturava esse guerreiro inimigo, você trazia ele para sua tribo. Quando ele era trazido, ele era obrigado a gritar: a tua comida está chegando, a tua comida está chegando. Né? As mulheres iam lá, jogavam coisa nele, jogavam pedra nele, xingavam ele um monte e tal. Daí depois disso, ele recebia uma casa, ele recebia às vezes uma esposa, que era entregue para ele, eles davam para ele comida e ele ficava lá um tempo entre os seus inimigos, vivendo entre os seus inimigos. Né? Podia ser 1 mês, 2 meses, 3 meses, meio ano, 1 ano. Até que os caciques da tribo, né, decidiam que eles queriam chamar as outras tribos para eles se juntavam e daí eles faziam uma grande festa. Nessa festa, aquele guerreiro capturado ele era sacrificado, eles pegavam um tacape, batiam aqui no cucuruto dele, abriam a cabeça do cara, depois disso pegavam o sangue, pegavam o cérebro, os intestinos, cozinhavam isso tudo, cortavam a pessoa em pedaços, faziam um churrasquinho dessa pessoa e depois todos os membros da tribo comiam essa carne desse guerreiro que foi sacrificado. Por quê? Porque eles acreditavam que quando você comia a carne desse guerreiro, a força daquele guerreiro ia passar para você. Então, se você pegasse e comesse um pedaço da perna, por exemplo, você ia ficar mais forte, você ia correr mais. Né? Se pegasse um pedaço do braço, por exemplo, você podia ficar mais forte com isso. Né? Então, quando você comia a carne do seu inimigo, você incorporava a força, o espírito, a ânima desse guerreiro em você. Então, esse ritual de antropofagia, ele era um ritual que não era causado pela fome, mas ele era causado por essa crença animista. E quem nos conta esse ritual é um cara chamado Hans Staden, né? Você tem na imagem lá em cima, você vai ver o cara lá atrás, o branquelo de barba ruiva, né? Quem que é esse cara? É o Hans Staden. Ele era um alemão que estava num navio espanhol que naufragou aqui na costa brasileira. Ele foi parar em Bertioga, né, em São Paulo, viveu um tempo lá. Ele tinha um escravo dele que era índio e esse índio sumiu. Ele foi atrás desse índio e acabou sendo capturado. E ele ficou como prisioneiro dos índios que queriam devorar ele, que queriam transformar ele num churrasquinho. Mas ele conseguiu convencer os índios de que se eles comessem ele, o deus dele ia ficar muito bravo com eles, né, e todo mundo ia ficar doente. Eles acabaram soltando ele voltou, né, para a Europa, onde é que ele escreveu um livro chamado Minhas Duas Viagens ao Brasil, onde é que ele vai descrever como é que era esse ritual de antropofagia, porque ele acabou vendo, enquanto ele estava com prisioneiro, ele acabou vendo esse ritual acontecer lá. Né? E essas gravuras que estão aqui em cima, elas são gravuras que ilustravam esse livro que o Hans Staden escreveu, né, Minhas Duas Viagens ao Brasil, né, que fala sobre esse ritual de antropofagia, é a nossa principal fonte a respeito disso. E esses índios, eles deixaram para nós uma herança cultural muito forte.
Então a nossa cultura brasileira, ela tem muitos traços dos indígenas. Esses traços eles podem estar nos nomes, né? Muitos dos nomes que nós temos, seja de cidades, né, de localidades, eles têm herança indígena, então qualquer coisa que tem Açu significa grande, qualquer coisa que tem Mirim significa pequeno, né? Na alimentação, muitas das coisas que nós consumimos hoje vieram desses povos indígenas, né? Seja através de frutas, né, das castanhas diferentes que vêm lá da Amazônia, o próprio Guaraná, né, e uma das principais heranças que nós temos aqui no Brasil é a questão da mandioca, né, a forma como nós comemos mandioca, seja ela cozida, assada, frita, a minha favorita, né, ou outras formas que você tem de aproveitar a mandioca, né, seja pão de queijo, que é feito com o polvilho da mandioca, tapioca, que é feito com a goma da mandioca, aqueles biscoitos de polvilho, né, que também são feitos em mandioca, tudo isso mostra o quão importante que a mandioca é para a nossa cultura, para a nossa alimentação. Então, os índios, eles fazem parte, eles formam uma parte muito importante da nossa herança cultural. E tem muitas coisas que você tem na sua vida que você nem sabe, mas que isso é uma tradição, uma herança dos povos indígenas que ajudaram a formar o Brasil. Beleza, pessoal? É isso daí. Abraço.